Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez na sua casa para compartilhar da palavra de Deus. Chama a família, compartilhe com os amigos. Essa é a hora da gente desfrutar um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graça pela tua presença, pela tua bondade, Amém, pela Senhor. tua misericórdia. Nós estamos aqui alegres, ó Pai, porque nós Amém. sabemos que o Senhor é um Deus de novidade. É verdade. Que o Senhor tem, ó Pai, algo especial para nós nessa noite. Verdade. Fala conosco, fala com nossos irmãos, Senhor. que a tua palavra, Deus, inunde o nosso coração, ó Pai, Amém. e testifique a tua vontade para as nossas Em vidas. nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra que Deus trouxe no nosso coração hoje é muito propícia, né? O Senhor a palavra de Deus, ela é atual e ela vem dar instrução para nós vivermos melhor os tempos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre um homem muito importante, né? Um homem que foi usado poderosamente, que foi o profeta Elias. Quem não conhece, né, a história de Elias, eu convido ali a visitar o livro de Reis, porque foi um homem que o Senhor usou para mudar, né, o pensamento de um povo, confrontar as ordenanças, né, aquilo que o rei estava falando naquela época, porque não se cumpria a palavra de Deus sobre o povo. E mesmo sendo um homem que foi tão importante, ele era homem. E nós vamos falar aqui sobre um momento de fraqueza de Elias, né? Elias foi usado para confrontar os 400 profetas de Baal, onde o Senhor fez descer fogo do céu, né? E provou que ele era o Deus verdadeiro, o único Deus, o único Senhor. E depois de enfrentar todos esses homens e vencê-los, Elias teve medo. Não é isso, Humberto? Ele teve medo, né? No momento ele foi dado para ele uma tarefa, né? Quando ele confrontou os profetas, ele matou os profetas, ele foi para o deserto, ele foi cuidado por Deus no deserto de uma maneira sobrenatural, porque a palavra fala que os corvos alimentavam ele com carne, com pão, e ele conhecia, ele estava numa postura onde ele tinha a presença de Deus. Quando de repente ele mata os profetas, e Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, faz um decreto sobre ele: olha, eu vou te matar, eu te garanto que eu vou te matar. E ela até chama os deuses dela, né? Eu garanto para você, diante dos meus deuses, que eu vou te matar. Que eram deuses falsos, né? E eram deuses falsos, eles não tinham feito nada. Mas de repente Elias toma uma outra postura. Quando Deus fala com ele, vai e faz, ele fez. Mas de repente ele já não foi mais, ele fugiu. Ele fugiu do decreto. Ele teve medo, e o medo tomou conta dele. Vamos ler a palavra para vocês entenderem, no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 2. A palavra fala assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os seus deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com um deles. No caso, ela estava falando dos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse:
levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que está fazendo ali, Elias? Como Humberto falou, Elias, ele tinha um propósito. O Senhor tinha o levantado naquele tempo para confrontar um reinado. Recentemente, o pastor até falou isso aqui no culto, ministrou sobre a nossa vida. Em meio a tantos decretos que nós temos ouvido, nós também podemos decretar. E o quê? A palavra de Deus. Porque ela é quem reina sobre a nossa vida. Agora, se a gente vê o início dessa palavra, a gente até ri. Porque Jezabel fala assim, que os seus deuses, o Deus de Elias, tinha acabado de derrotar aqueles homens. O Deus dele deu a vitória. E ela estava usando o próprio Deus de Elias para afrontá-lo. E nessa hora ela já tinha uma sentença sobre ela, que o próprio Elias já ia decretar. Quer dizer, ela já tinha uma sentença e estava afrontando. É o que nós estamos vendo hoje. Essa história ela remete a gente aos momentos que nós estamos vivendo hoje. Como que nós estamos sendo afrontados por mentiras, por confusões, e a Jezabel era isso, era o espírito, eu acho que nós estamos vivendo hoje é isso, é o espírito de Jezabel, um espírito de confusão, um decreta uma coisa, outro decreta outra, e não só em relação ao Covid, não, é em tudo que a gente vive hoje. Isso é assim, não é, agora é assim, não, mas fulano mandou fazer assim, não, mas o outro, e assim era a própria Jezabel, ela também era assim, ela promovia a confusão, para quê? Para que as pessoas tivessem medo dela. E nesse momento Elias teve medo. E olha que ele estava levando um decreto sobre a vida dela. Então ele se escondeu, ele foi para uma caverna, ele passou ali e disse assim, como muita gente hoje está falando, vai passar. Mas nada vai passar quando a gente está escondido. Na verdade, nós temos um decreto, nós temos uma postura. Nós temos um decreto de Deus e Ele nos mandou decretar. E quando nós damos ouvidos às vozes do mundo, nós ficamos assim. Por que que Elias mudou de postura? Porque ele parou de ouvir a voz certa. A palavra do Senhor, Elias conhecia Deus com intimidade. Elias profetizou que não ia chover e não choveu. Elias profetizou viu uma pequena nuvem, creu que era uma grande tempestade, e houve grande tempestade. Agora, naquele momento, Elias mudou o foco dele. Ele ouviu a voz errada, e aí ele teve medo. E nós, quando nós damos atenção a essas vozes, porque hoje todo mundo é especialista de tudo, todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. Se nós ficamos ouvindo essas vozes, nós temos medo. Notícias. Vamos tomar o exemplo do Covid. Antes mesmo que chegasse aqui no nosso país, nós já ouvimos falar do que ele fazia, do que ele podia fazer, tantas coisas, e aí já foi gerando no coração de muitos o pânico, o medo. Nós não vamos estar preparados, nós vamos sucumbir, não vai poder fazer isso, não vai... E aí as pessoas se escondem. E, na verdade, esse falar do Covid, fazer acontecer, decreta sobre nós também uma coisa, né? Nós estamos deixando de viver para querer sobreviver. Isso. Nós estamos nos separando uns dos outros. Nós estamos deixando de lado coisas que a gente tinha, que são de família.
a gente separa até da família, mas esquece que existe um telefone, existe uma mídia que você pode mandar um abraço, aí você deixa de mandar um abraço e manda uma notícia ruim. Aí você deixa de mandar um carinho para alguém e manda uma notícia ruim. Então você também está no decreto de Jezabel. Quando na verdade você já recebeu uma incumbência do Senhor, porque se você ouve a palavra dele, ele já te coloca como vitorioso. E se você já foi vitorioso, e se você já é um vitorioso, você não precisa estar lutando ainda. Você não precisa estar correndo para poder ser um vitorioso. Você já é um vitorioso. E o que a palavra fala é isso, você é um vitorioso. Se você é vitorioso, você tem que comemorar e buscar o teu galardão. Né? Todo atleta que corre atrás da sua vitória, ele vai buscar um troféu. Nós já temos esse troféu, Deus já falou que é nosso. Então por que eu vou lutar? Por que eu vou correr atrás? Por que eu vou ficar dando ouvido a decretos que na verdade não são verdadeiros? Você tem um decreto no seu coração, você tem um decreto que Deus te mandou decretar. Eu sou mais do que vencedor, eu já venci, eu já passei por isso. Não é que vai passar, eu já passei por isso. Seja lá o que estiver acontecendo, é o que a palavra fala. Com Elias também aconteceu da mesma forma. Ele estava lá e Deus chamou ele e falou: Elias, eu creio que Deus não falou com Elias o que ele estava. O que você está fazendo aí? Não, Deus virou para Elias e falou: o que você está fazendo aí? Você tinha que estar aí? Foi aí que eu te mandei? Foi para isso que eu te chamei, para ficar escondido? Não, eu te chamei para decretar alguma coisa sobre esse governo corrupto que está aí. Então vai e faz a sua parte. Não só sobre o governo, que a gente não está falando, né, coisa de governo, não. Estamos falando assim, a situação que eles estavam vivendo, de corrupção, de decretos que não aconteciam. E Elias tinha uma palavra um decreto sobre isso, e ele não queria fazer, não é que ele teve medo de fazer, sendo que ele já tinha sido tratado por Deus de uma maneira sobrenatural. Nós não podemos nos esconder. O Senhor não nos chamou para viver escondido. Se nós olharmos sempre a palavra do Senhor, ela é imperativa. Vá, faça, haja, porque Ele já é conosco. Porque Ele tem, se você está conectado com a palavra, firmado na palavra, você não se espanta, você não vai viver surpreso, porque o Senhor, Ele sempre vai ter uma instrução para a sua vida. Lá em Abacuque 1, fala assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha o quanto que essa palavra é atual, querido. Não é diferente, né? Hoje é o que nós estamos vivendo isso. Você vê coisas faladas e decretadas também, o que a justiça fala, que não tá certo, não é o certo, não é o justo, mas eles, não, é isso que a justiça é essa, é desse jeito, é assim que vai ser. Então quer dizer, mesmo nos tempos passados também já eram assim, como é hoje, mas tem uma diferença. Abacuque fala: olha, eu conheço esse Deus e eu vou ver a glória dele. Sim, lá no capítulo 13 ele fala: Deus veio. Ele fala no versículo 2, né? Capítulo 3, versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Fazei-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temã, o santo veio ao Monte Parã. Sua glória cobriu o céu, seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, e os raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Então, queridos, o que nós queremos falar com vocês nessa noite se volte para a palavra do Senhor e se mantenha no seu propósito.
Não se esconda. Se você vê a palavra do Senhor, Ele vai te mostrar tudo o que está acontecendo, Ele vai te revelar até o que vai acontecer, Ele não vai te deixar com os olhos encobertos. No ano de 2020, foi essa palavra que o Senhor deu para a nossa igreja, que seria um ano de clareza, que os nossos olhos seriam abertos. Amém. Mas os seus olhos só serão abertos se você estiver com os seus olhos na palavra. Se os seus ouvidos estão abertos para as vozes do mundo, você vai viver em confusão. O que Abacuque fala aqui é isso, né? Ele declara sobre a vida dele, né? Primeiro ele faz a queixa dele, né? Ele mostra o mundo que está, mas ele fala assim, ele tomou uma postura e fala assim, olha, eu conheço esse Deus, e eu vou ver a glória dele, e a glória dele vai resplandecer, ainda que as coisas aconteçam na minha frente, diferente, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu vou confiar no Senhor, porque eu conheço Ele. Essa é a postura que nós devemos tomar hoje. Nós temos um caráter cristão, que ouve a palavra e declara a palavra. É o que Abacuque fez aqui. Ele declarou a palavra e falou, pode acontecer o que estiver acontecendo, pode sair o decreto que sair, eu estou firmado na palavra do Senhor. Ele não estava firmado no braço dele, ele não estava firmado nas forças dele, não. Ele sabia que tinha um Deus que agia de uma maneira diferente, com armas diferentes. Talvez as nossas armas hoje, a gente está pensando assim, vai acontecer, como eu acho que até Elias pensou nisso, mas Deus mostrou para ele, falou, olha, aqui, quer ver, eu vou passar um vento, aqui agora, e a palavra fala que esse vento movia até as pedras do lugar. Depois Deus se apresentou para ele, uma tempestade, depois mostrou fogo para ele, o fogo passou diante dele, mas de repente ele sentiu uma brisa suave, e a palavra fala que ele cobre o rosto, porque ele sentiu, não aquela coisa toda, que foi a tempestade, que foi o terremoto, que foi o fogo passando na frente dele, mas ele sentiu a presença de Deus, ele lembrou, ele voltou atrás, ele tirou todo o medo dele e lembrou, olha, eu tenho um Deus que me deu um propósito, que me deu um decreto, e eu vou lá fazer. Tanto que ele volta para Acabe e fala com ele, olha, os cães que lamberam o sangue de Nabode, que foi um homem que eles traíram, né, tanto Jezabel quanto ele traíram, vai lamber o seu sangue também. E esses mesmos cães vão comer a carne da sua esposa. Esse era o decreto sobre aquele governo corrupto, sobre aquele governo de decretos estranhos, né, a seu próprio favor, né? Esse era o decreto que ele tinha que levar para acabar com uma situação corrupta, uma situação que estava levando o povo de Israel a pecar. Então, nós também temos esse decreto. Nós ouvimos a palavra de Deus e a partir desse momento, nós não temos que viver um decreto de Jezabel. Nós temos que viver o decreto que o Senhor nos deu. Você é mais que vitorioso. Você já tem uma recompensa. Nós temos que ficar atentos àquilo que desvia o nosso foco. Fechar essas portas, né, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Pensa como uma criança. Quando uma criança tem medo, ela pede para deixar o quê? A luz acesa. O que é a nossa luz? É a palavra de Deus. Se você quer viver, a palavra diz que nós não fomos chamados para o espírito de medo, mas de coragem. Então, se você quer viver com coragem, esteja próximo à palavra, ela vai brilhar a tua luz na sua vida. Esteja em comunhão. Quando uma criança tem medo, ela quer alguém que ela tem como proteção, os pais, um adulto. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o nosso cuidado, ela quer um cuidado, né? A criança, o que ela pede é um cuidado, e nós temos que estar diante de Deus como uma criança também. A gente sabe que Ele está cuidando de tudo. Você só deve falar, olha, quando a criança fala assim, o meu pai toma conta de mim. Ela acorda de noite, às vezes nós temos uma criança pequena, ele acorda de noite e fala, pai, deixa eu ficar com você um pouquinho? Deixa eu deitar com você um pouquinho?
E se eu deixar deitar, ele se sente seguro, ele dorme na mesma hora. E assim nós devemos andar com o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor e falar: cuida de mim, eu posso estar aqui com o Senhor pode estar comigo, e eu vou andar num caminho tranquilo. Você pode se deleitar no Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que o Senhor está nos chamando para nos deleitar nele, para nos descansar nele. E, no entanto, a gente está querendo correr, brigar e falar: olha, está assim, está assado. Não, descansa. Descansa. Ele fala assim: pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Não precisa ter medo, não. Descansa. E é por isso que Deus pergunta para Elias, né? Eu imagino que até indignado: o que você está fazendo aí, Elias? Porque enquanto Elias fez aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não teve medo. Olha, eu penso assim, é muita coragem você na frente de 400 homens, 400 profetas, e mais toda uma nação, e frente ao rei, e falar assim: não, eu vou fazer descer fogo do céu, e vai lamber esse altar, e vai apagar essa água. É muita coragem, mas por quê? Ele estava ali sobre uma ordem do Senhor. O Senhor já tinha falado com ele que ele podia ir, que ele ia fazer. A diferença é que tem que ter uma confiança, né? Ele tinha uma confiança tanto que ele fala assim: joga água aí na lenha. Encharca a lenha de água que eu vou fazer por fogo. Não é eu, ele sabia também que não era ele. Então, ele sabia o que Deus ia fazer. E nós estamos, às vezes, deixando de andar nisso, sabendo o que Deus vai fazer, já está tudo decretado, já está tudo falado, nós somos mais que vencedores, estamos deixando de ter essa certeza. Nós queremos andar sobre, como Elias, não, está na hora de eu esconder. Sobre os nossos próprios pensamentos, sobre o nosso próprio achismo. E nós somos falhos e fracos. Então, Deus virou para ele e falou: o que você está fazendo aí? Foi eu que te mandei? Eu te mandei para o deserto? Eu te mandei esconder? Era hora disso? E tem duas diferenças, né, Josi? É que quando Deus falava com ele, ele fala assim: vai para lá, Elias, vai para o deserto. Ele foi. Então, quer dizer, era uma situação de obediência. Quando ele deixou o medo tomar conta dele, ele já começou a desobedecer. Então, em vez dele ir, não, ele não foi, ele fugiu. Então, quando a gente dá lugar ao medo, dá lugar a palavras que não vêm da parte do Senhor, porque ele esqueceu da palavra nessa hora, ele deu muito mais valor à palavra de Jezabel do que a palavra que o Senhor tinha. E olha que o que Elias já tinha visto, e por isso eu acho a indignação de Deus com ele. O que você está fazendo aí, Elias? É para isso que você veio aqui? Foi isso que foi te mandado fazer, Elias? Foi isso que foi passado para você? Não, ele estava lá dentro da caverna e falando assim: vai passar. E Deus é tão maravilhoso que, mesmo em desobediência, a gente vê o anjo do Senhor cuidando dele. Cuidou o tempo inteiro alimentando dele. Ele, falando com ele: coma que a sua jornada vai ser longa. Então, se nós estivermos atentos, a gente vai ver nos mínimos detalhes o cuidado do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não é Deus só de coisas grandiosas, né? Ele cuida da gente nos pequenos pedidos. Igual o Humberto falou, primeiro ele mostrou para Elias um grande vento, mas foi na brisa suave que ele falou. Foi na brisa suave, ele mostrou para Elias que ele era um Deus de multiformas. E assim ele quer se revelar a nós. Que não precisava, né, José, de um estardalhaço para que ele vencesse. Porque o que a gente está esperando é isso, né? De repente vai acontecer um boom e vai tudo voltar ao normal. Não vai, não. É um novo tempo. Na verdade, nós vamos, não é que as coisas vão passar, nós vamos passar por isso, segundo a palavra do Senhor. Então, nós temos que ouvir a palavra do Senhor para passar por isso. Por quê? Porque ele fala o anjo fala com Elias: sua jornada é longa. E o alimento veio de onde? Então, quer dizer, vamos buscar esse alimento, porque a nossa jornada também tem que continuar. A nossa jornada traz para nós, Deus nos deu um propósito.
Vamos fazer, vamos cumprir esse propósito. E o Senhor nos fala: o que você está fazendo aí? Você está preocupado em sobreviver? Você esquece que fui eu que te dei a vida? Ele nos confronta. Ah, você está preocupado, vai passar, mas Ele já nos convida a adorá-lo. Você não está desfrutando da presença dEle? O Senhor é um Deus que é conosco aonde quer que nós quisermos. Ele se revela a nós, na nossa casa, no meio do nosso trabalho. Ele nos usa, Ele fala conosco. Nós vamos esperar quanto tempo para estar na presença dEle, né? Para nós é motivo de alegria estar aqui, né, com a nossa casa, servindo ao Senhor, porque nós somos prova da bondade e da misericórdia do Senhor, do cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Então, se Ele nos dá a oportunidade de estar aqui, a gente atende sim esse chamado, porque nós não queremos nos preocupar em sobreviver, nós queremos viver e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. E é esse convite que nós fazemos para você. Se você está em momento de medo, se escondendo, se você tem vivido em vozes de confusão, volte-se para a palavra. Volte-se para aquilo que o Senhor te chamou. Ele tem um propósito para a sua vida. E não é para viver escravo do medo, não é para viver perdido, sem direção. Ele é um Deus de direção, Ele firma os nossos passos, Ele é luz para o nosso caminho. E se você escolher viver nisso, Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar como passar pelas coisas, passar pelas circunstâncias. Diante daquilo que você não sabe como agir, Ele vai te direcionar. Se você ainda tem áreas da sua vida que você se sente falho, que você precisa mudar, Ele muda. Não se preocupa com isso, não. Paulo fala assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Paulo era um homem do Senhor, usado poderosamente, mas ele reconhecia que era o Senhor que fazia a obra na vida dele. E quando nós reconhecemos, Ele faz. O próprio Paulo fala que, olha, eu combati o bom combate, eu passei por muitas dificuldades, mas eu passei. E a mesma coisa, e as coisas não vão mudar. Desde o tempo de Abacuque, que a gente estava falando, mesmo desde o tempo de Abacuque, as coisas já eram difíceis. Mas para aqueles que estão pautados na palavra, aquele que está firmado na palavra, aquele que tem uma postura cristã, ele passa por isso, porque a Josi acabou de falar, Ele é a luz do nosso caminho, Ele vai clarear o caminho para que a gente não tropece. Agora, se você virar ao contrário da luz do caminho, você vai andar de volta para as trevas. E você andando nas trevas, o medo vem. Então, a postura é diferente. Nós temos que caminhar, ouvir a palavra, que Deus aguça os nossos ouvidos para que a palavra seja, para que a gente possa ouvir a revelação do Senhor. Que na verdade a palavra ela vem em revelação. Só o motivo de você abrir a palavra ali, abrir a Bíblia ali, a revelação já começa. Então é uma maneira diferente, é uma arma diferente. Hoje nós vamos lutar. Mas nós somos mais que vencedores, por quê? Nossas armas são diferentes. Você abre a palavra e a revelação já começa, a luz já começa a te colocar num caminho. E quando você se volta para ouvir, o Senhor te dá instrução. Lá em Reis 19, no versículo 15, quando Elias se volta para ouvir a voz de Deus, ele fala: volte pelo caminho onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu como filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal,
e todos cujas bocas não o beijaram. O Senhor está falando para Elias: Elias, eu vou te mostrar o futuro. Levanta aí, ó. Eu já levantei um novo rei. Eu já levantei um novo profeta. Você está com medo de quê? Você está se achando sozinho? Tem 7.000 homens que creem na minha palavra, que esperam pelo meu socorro. Você nunca esteve sozinho. Na verdade, ele coloca para ele aqui que esses 7.000 não se dobraram ao sistema, não se dobraram aos decretos. E mesmo que ele achasse que ele estivesse sozinho, ele não estava sozinho. Às vezes a gente está pensando nisso: poxa vida, o que aconteceu comigo? Olha quantas perdas eu tive, olha o que aconteceu comigo. Mas eu sou um seguidor da palavra, porque Elias, toda vez que Deus confrontou ele, falou: o que você está fazendo assim? Eu sou um servidor do Senhor, eu estou fazendo isso, eu faço aquilo, eu segui o decreto do Senhor, mas o povo de Israel não cumpriu. Quer dizer, ele estava dando assim, uma explicação. Uma desculpa. Não seria próprio uma desculpa, mas uma explicação. E a gente está aí hoje assim, nós estamos dando explicação sobre nós mesmos. Meu Deus, eu estou aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora o que está acontecendo comigo? Não está acontecendo com você. Tem mais algumas pessoas do seu lado que estão indignadas, às vezes também com o sistema, mas não vão se dobrar. E a verdade é o seguinte: esse Deus que a gente serve, Ele fala: olha, faça isso, não se dobre a outras coisas. Então, o decreto que ele ia levar é isso. Tanto que depois mesmo que Elias declarou Eliseu um profeta também, Elias continuou. Tanto que depois disso que ele foi a Acabe e decretou o fim daquele sistema. Olha, você vai ser morto e a sua esposa também. Então, quer dizer, mesmo com Eliseu, então Deus já colocou para ele: olha, você tem, você e mais um pessoal aí que não se dobra a isso. Que hoje eu acredito somos nós cristãos, nós não vamos nos dobrar a esse sistema. Nós não podemos nos dobrar a esse sistema. Nós temos que carregar a palavra do Senhor, e olha, o Senhor falou que não é assim. Nós conhecemos a verdade, e por isso nós podemos ser livres diante disso. A palavra fala: e vos conhecereis a verdade, ela vos libertará. E é nessa liberdade que nós temos que andar, nessa liberdade que nós temos que estar firmes, com relação à palavra, com relação a tudo, com relação à nossa vida, com relação à nossa alegria. Os tempos são para entristecer, né? Mas como Abacuque fala: todavia me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque ele conhece o Deus que ele estava buscando. Então, para finalizar, né, queridos, nós convidamos a vocês, assim como o Senhor falou com Elias: volte-se. O que você parou de fazer? Foi de vir à casa do Senhor? Volte-se. O Senhor vai te dar paz para vir no momento certo, com seu cuidado. Ele não é um Deus que traz mal para o seu povo. Ele é um Deus que acrescenta bênção. Então volte-se. O que você parou de fazer? Você não tem orado, não tem buscado? Busque. Ele fala que aquele que busca o encontra. Que ele seja o seu alimento diário, que ele seja o seu sustento na sua casa, né? Que os seus filhos, que os seus amigos, eles testemunhem dessa comunhão. A gente não é alimentado pela comunhão do outro. Nós somos alimentados por aquilo que nós buscamos, pelo alimento que nós buscamos. E a palavra fala, né, José, que pedi e dar-se-vos-á. Não está falando talvez. Buscai e acharei. É certeza. A certeza de onde você está buscando é que você deve carregar todos os dias. Se você se deixou de se alegrar, de celebrar a vida, volte, se alegre, celebre. Não é momento disso. É sim, porque ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Ele é a nossa alegria. E não importa o tempo, Ele venceu e nós somos mais que vencedores. Amém. Volte-se.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por essa palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Que o Senhor seja o nosso renovo, ó Pai. E que haja sempre na nossa boca, ó Deus, uma palavra de alegria, de graça, de júbilo, ó Deus. Que nós possamos, sim, ó Deus, voltar ao teu propósito, ao teu chamado, Senhor. Ó Pai, eu clamo por aqueles que estão tristes, ó Pai, abatidos, os enfermos, Senhor. Que o Senhor seja o renovo deles nessa hora, ó Deus. Nós enviamos palavra de vida, ó Deus, aos leitos de hospitais, às casas, Senhor, aqueles que estão enlutados, ó Pai. Que eles se voltem a Ti nessa hora, ó Deus, porque no Senhor, ó Deus, há abundância de alegria, Senhor. Ó Pai, não há circunstância, ó Deus, que possa nos separar de Ti e do Teu amor, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa consolá-los nessa hora, ó Deus, e trazê-los para perto de Ti, Senhor. Porque em Ti, ó Deus, nós somos mais que vencedores, ó Pai. Nós Te damos graças, ó Deus, e Te pedimos, ó Pai, que seja cumprida a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém. Boa noite, querido. Boa noite.